Conheça aqui um pouco da trajetória de professores, pesquisadoras e pesquisadores que foram eleitos pela TBO como The Best Mind Pastagens. Meu nome é Carlos Nabinger, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, né? Toda a minha infância foi vivida no meio do campo, né? Por isso a minha atração pelo campo. E aí entrei para a Faculdade de Agronomia, e onde eu estava até pouco tempo, né, na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto professor e pesquisador, até cerca de 2 meses atrás, né? No momento, eu continuo as atividades de pesquisa, mas apenas no Uruguai, né, na Universidade da República, como colaborador ali. Como se diz aqui, aposentado, mas não sentado, né? Então, continuo em atividade, não me vejo parado, né? Então, essa é uma característica de quem está na pesquisa, está sempre inquieto, sempre fazendo perguntas e tentando resolvê-las, nem sempre conseguindo, mas sempre, né, trazendo mais questões ainda a ser resolvidas. Esse meu atavismo aí pelo campo nativo, deriva do fato que eu sou original de Cachoeira do Sul, uma cidade no interior aqui do Rio Grande do Sul, mas dentro do bioma Pampa, né? Então, essa integração com o campo, para mim, sempre foi tão natural como para um índio na floresta amazônica, né? Então, aliás, eu costumo dizer que a nossa floresta aqui é o campo, né? Porque se pegarmos toda a região do Cone Sul do Brasil aqui, e inclusive Uruguai e Argentina, né? Essa vegetação toda, lá no final do Pleistoceno, início do Holoceno, aos 14 mil anos, era tudo campo, né? Porque o clima era muito frio e seco, e não tinha lugar para árvores. Mais tarde, uns 10 mil anos para cá, é que o clima foi aquecendo e aumentando o regime de chuvas, e a floresta foi avançando sobre as formações abertas, né? Os ecossistemas abertos ou campestres, né? Conclusão lógica do colonizador europeu, quando chegou aqui, viu essa imensidade de campos e de pastos e veados, antas e outros herbívoros, né? Decidiu que a atividade lógica, economicamente, seria a pecuária, né? Essa é a razão da formação também, então, da nossa cultura. E o nosso ecossistema é campestre. E à medida que a gente foi evoluindo no entendimento desse ecossistema, né, a gente foi percebendo que ele não serve apenas para a produção de carne, né, de leite ou lã, enfim, ele tem outra importância, que é a importância ecossistêmica, né, que é maior até que os serviços de provisão, né, que seria a produção de carne, leite e lã. Meu pai se chamava Rui Oscar Nabinger, minha mãe Eleonor Nabinger. Meu pai, então, não tinha formação técnica normal, ele era alguém da prática, né? O único que seguiu realmente pelo caminho do campo, como eu digo, fui eu. A minha esposa, que se chama Silvia, ela é assistente social. Nós tivemos 3 filhos, cada um deles teve 2 filhos, né? Um casal cada um, de maneira que eu tenho 6 netos hoje. 3 meninos e 3 meninas, né? Que realmente são a alegria da nossa vida. Bom, eu recebo essa homenagem assim, meio encabulado até, porque realmente não achei que fosse tão reconhecido fora aqui das nossas fronteiras sulinas, né? Eu agradeço demasiadamente. Reconheço que talvez o fato de ter formado tantos estudantes com essa filosofia mais produtivista, sem perder de vista a sustentabilidade e a conservação dos nossos recursos, talvez seja isso que tenha levado a esse reconhecimento, essa premiação, que eu agradeço enormemente, né? Embora acho que não seja tão merecedor disso, né? Sinceramente, como eu disse antes, eu acho que a vida do pesquisador ela é feita sempre de questionamentos, né? A gente está sempre questionando os próprios resultados, né?
E de modo que eu estou sempre me sentindo assim meio em dívida. Então, eu acho que ainda não sei o que deveria saber. Por isso, fico até encabulado, né, em receber uma homenagem como essa. E, de qualquer forma, eu agradeço, né, de todo o coração essa homenagem. Muito obrigado mesmo. O campo nativo aqui no Sul, ele hoje, em média, produz aí uma quantidade de carne irrisória, né? Se pensarmos em pecuária de corte, em torno de, varia aí de região para região, entre de 30 até 100 quilos de carne por hectare, o que é nada, né? Comparado com a produção de soja. Só que essas produções são obtidas sem nenhum insumo. E o mais importante é que a pesquisa de 30 anos para cá, né, revelou que, na verdade, se nós ajustarmos melhor a carga, nós podemos passar sem nenhum insumo ainda, simplesmente ajustando a carga e usando outras tecnologias que envolvem apenas processos, né, e não insumos, como, por exemplo, separar uma área e deixar em descanso por algum tempo, usar um pastoreio mais controlado, nós chegamos a 230, 240 quilos por hectare por ano. Ou seja, esse salto de 60 para 240 não custou absolutamente nada. Então, e sem contar que, se nós usarmos insumos em cima desse campo, por exemplo, adubos e fertilizantes, nós temos dados mostrando que nós saímos dos 240 para 400, 500, 700, e se irrigar até mais de 1.000 quilos de produção por hectare. Quer dizer, esse ecossistema, além dele estar protegendo o ambiente, ele pode ser altamente produtivo. E essa tem sido a nossa batalha, não só a minha, né, mas de todo um grupo de pesquisa aí. O problema é transformar isso em políticas públicas. Mas acreditamos que, como resultado até da COP27, aqui, que nosso pessoal do governo esteve lá, do governo do Estado, né, trazendo já uma visão, né, mais nesse sentido, né, de preservação, conservação dos serviços ecossistêmicos a nível regional e, sobretudo, para a economia do Estado aqui. E isso se reflete em outros ecossistemas abertos que nós temos aí no Brasil. Desde que a gente começou a entender, por parte da pesquisa, as pastagens naturais aqui do Sul como um ecossistema, onde os componentes planta, animais, solo, microbiota e os animais domésticos têm que interagir de maneira a manter esse ecossistema em equilíbrio, prestando seus serviços, por exemplo, de fixação de carbono. Isso é um dos serviços ecossistêmicos. A outra é a qualidade das águas, né, que, numa condição natural, como seriam os campos, com alta cobertura de solos, mas permite uma maior taxa de infiltração e armazenamento de água, além da filtragem das águas mais superficiais. E mais a manutenção de polinizadores, né? Só aqui no estado nós temos mais de 20 espécies de polinizadores, que são as abelhas sem ferrão, sem contar a própria apicultura comercial com apis doméstica, né? De modo que a defesa dos campos aqui não se trata da defesa da pecuária, trata-se da defesa de um ecossistema cujos serviços ecossistêmicos são extremamente importantes e cada vez mais demandados no mundo inteiro. Então, imagine que exportar uma carne ou um derivado de leite oriundo desta condição de conservação dos serviços ecossistêmicos tem que ter um valor de mercado ou conquistar um valor do mercado externo brutal. Não é? E é isso que a gente tem defendido. Né? Não somos contra a soja, não somos contra a economia gaúcha, como alguns dizem. Pelo contrário, nós queremos uma economia mais estável. E essa economia mais estável e sustentável se dá com preservação de uma boa parte dos ecossistemas naturais, sejam florestais, sejam campestres.